Léo, por favor, tá com a palavra, compartilha a tua tela e traz também um pouquinho dessas pílulas de sabedoria que eu sei que tu vai trazer para nós aí. Deixa eu começar dizendo, cara, não tem como competir, né? Mas, assim, eu já falei em algumas reuniões, assim, que, porra, Léo, que é tão sério, não sei. Não, eu tô rindo por dentro, velho. Mas, assim, não tem como competir com a simpatia, com o desprendimento aí do Nelson, mas, enfim, vou dar o meu melhor aqui, tá? Eu queria ainda falar algumas coisas que correu uma lágrima aqui, quando o Nelson falou em site do dia, no Awards e tal. Cara, eu me lembro que, acho que foi o meu primeiro estágio, o meu segundo estágio, enfim, era uma empresa que era eu fazendo design e um outro cara fazendo o desenvolvimento HTML. Esse cara era o Thiago Baquim, da Cadastra, e aí a gente fez um site praticamente sozinho, eu e ele, para Selenium alto-falantes, e a gente decidiu por conta inscrever no site do dia da Communication Arts, e ganhou. Isso foi lá em 97, 98, cara. E aí a gente... Muita gente não era nascido, hein? Muita gente não era nascida nessa época, hein, Léo? Denúncia aqui, hein? Não era nascido. Cara, eu imprimi aquilo, botei no... Eu morava num kitnet em Porto Alegre, botei no kitnet. Foi algo assim... Então, correu uma lágrima aqui, tá? E tem algumas coisas aí que o Nelson falou, que tem a ver com o que eu vou apresentar agora. Quando ele mencionou ali aquela coisa de, né, informações numa página de engenheiro para engenheiro, e a pessoa fica buscando e tal. Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu vou apresentar, que não é nenhuma... enfim, eu não tenho essa apresentação pronta, é um assunto que com o qual eu tive contato a primeira vez na faculdade, isso foi lá em 97, 98, e aí eu me interessei, estudei, né, um pouco, fui um pouco mais a fundo, e, de certa maneira, naquele momento, assim, eu acho que cara, algumas coisas ficaram impregnadas em mim, e que, na minha cabeça, cara, e essa é uma dificuldade que às vezes eu tenho, porque na minha cabeça é tudo muito fácil, mas, e aí, cara, por que né, eu tento passar um pouco, cara, isso aqui não tá legal, e que é o que eu vou apresentar para vocês agora em seguida, mas são algumas coisinhas muito, às vezes, detalhes do que tu vai layoutar, do que tu vai colocar numa tela, ou, né, qualquer coisa que tenha a ver com a informação visual, que podem fazer uma diferença para que quem está lendo, para que quem está recebendo aquela informação, receba de uma maneira mais fácil, mais rápida. Cada vez a gente precisa mais disso. Quer dizer, eu não posso fazer uma tela, não posso fazer um banner, o cara perdeu. Se ele fizer isso, já perdeu o cara, entendeu? E aí não tem estética que sobreponha isso. Não tem... quer dizer, a tua comunicação tem que ser efetiva, ponto. Depois, tu vai ver, né, o restante. Então, eu vou passar aqui. Eu queria pedir a permissão de vocês, que eu não vou me aguentar, tá? Mas eu vou ter que falar alguns palavrões no meio da apresentação. Acho que não tem problema. Tá permitido, Léo. Aqui é só mais 18. Aqui é só os... Então, beleza. Então, cara, Gestalt. Por que você fode minha vida? Né? Cara, só que não. Não é isso aí. E sim isso aqui. Gestalt. Por que você facilita a minha vida? Tá? Então, aqui é uma palavra, né, que às vezes até dá um pouco de medo, né? Gestalt, das Gestalt. O que é isso, né, cara? Em alemão, cara, é meio difícil de definir, porque tem algumas palavras, já dizia Caetano, né, que só é possível filosofar em alemão, mas, assim, tem algumas palavras que não tem uma tradução muito certa.
mas dá para entender como a forma, né, ou o significado da forma. E aí, a Gestalt, na verdade, começou com um estudo de alguns psicólogos que tentavam entender como o ser humano entende o mundo, como ele lê o mundo. Isso foi final dos anos 1800. E depois de alguns anos, alguns estudiosos levaram isso para o campo visual. Tá? Como a pessoa consegue ler e captar, como ela entende a informação visual. E isso se chamou Escola de Berlim, ali, pelos anos 1920. Enfim, só procurar na internet tem uma vasta, né, tem vários sites que falam disso, sobre essa história, o que se descobriu, né? E aí tem um dos caras que é esse, ele não é alemão, ele é cara tcheco, se não me engano, Max Wertheimer, que estabeleceu, né, colocou no papel alguns estudos e alguns resultados de teses, testes que fizeram, né? E o que assim, principal da Gestalt, né? Que a Gestalt trata muito, ou muito mais, de como a pessoa vê o todo, e não as partes, e não o elemento. Então, quando eu tenho lá um elemento que daqui a pouco, se eu pegar e extrair ele do todo, cara, ele de repente não faz sentido, ou ele vai estar desconectado, mas lá dentro daquela comunicação, ele passa a fazer parte de um todo e assim passa a fazer, né, passa a fazer sentido. Tem um link aqui depois que eu posso passar para vocês que conta, assim, quem se interessar pela história em si, de como foi desenvolvido, de como foi feito, de como esses testes foram feitos. Esse link é bem legal porque trata, né, tem um texto bastante extenso a respeito disso. E daria para resumir a Gestalt nisso aqui, né? Se eu perguntasse para vocês, cara, o que vocês veem aqui? Né? A primeira coisa, indiscutivelmente, que qualquer pessoa vai... Óbvio, eu posso pensar de diferentes maneiras, posso entender de diferentes maneiras, mas a primeira coisa cara, vi isso aqui, a minha resposta é, cara, eu vejo uma estante. Eu não vejo o livro, eu não vejo os livros, eu vejo o todo. E é isso que a Gestalt estuda e tenta analisar, né, como esse todo faz sentido na comunicação. Então, não dá para separar as coisas, tá? Tem que sempre ser analisada a comunicação, ou o que o cara recebe, como uma única coisa. É o meu cérebro que lê, né, dessa maneira. Aqui eu vou passar de uma maneira muito rápida aqui, tá? Isso vocês, botando no Google, vocês vão ter vários sites e várias fontes que tratam dos princípios ou das leis da Gestalt, tá? Que são, alguns dizem que são 6, outros dizem que são 8, 9, 10, e muitas delas meio que quase a mesma coisa, entendeu? Ou, tipo, mudou um pouco o nome e tal. Mas, de maneira muito simples, tá? Aqui colocado, algumas dessas leis são as seguintes. Semelhança, tá? Começando ali pelo canto esquerdo superior, que diz que elementos, num todo, os elementos semelhantes vão ser interpretados de maneira conjunta. Então, se eu pegar aquela figura e perguntar para 10, 20, 30, né, ou 100 pessoas,
A grande maioria delas vai ver o quê? Ela vai ver colunas ou linhas, né? A grande maioria das pessoas vai ver colunas, porque eu tenho uma coluna de quadrados, uma coluna de linhas, uma coluna de círculos, né, e assim por diante. Mas tá errado dizer que eu tenho linhas nessa figura? Não, eu tenho linhas. Só que o meu cérebro lê as colunas por causa da semelhança. A outra lei, a proximidade, óbvio, mesma coisa. Se eu perguntar para um grupo de pessoas o que tu vê aqui nessa forma, né, nessa figura, as pessoas vão dizer que elas veem, são quantos círculos ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Elas vão dizer que veem 16 círculos ou que elas veem 4 grupos, né? Elas veem 4 grupos, porque o meu cérebro entende que os elementos mais próximos formam grupos e assim eu consigo ler de maneira mais fácil o conteúdo. A outra lei fala da continuidade, que é a mesma coisa, né? A pessoa que vê ali aquela linha pontilhada, ela não vê os círculos, ela vê a linha, né? A continuidade. A outra lei trata da simplicidade, que aqui vai até um pouco na contramão das outras leis, mas assim, eu poderia dizer, então eu tinha que ler o que está na direita. Não. O meu cérebro entende, indo pelo caminho da simplicidade, que nessa figura eu vejo 5 círculos. Isso tem, obviamente, que também a ver com o histórico, né, que é um dos próximos slides que eu vou passar aqui, mas eu vejo, o meu cérebro entende mais facilmente 5 círculos, aquele elementozinho da esquerda, este aqui, do que este. Por quê? Porque isso aqui é uma forma muito complexa em relação a isso aqui. Então, neste caso aqui, essa lei diz que quando eu tenho uma forma muito complexa, eu vou entender o mais simples nela. Algumas outras leis aqui, tá? Do fechamento, que tem a ver um pouco com essa que a gente acabou de falar. Quando eu vejo um elemento assim, o que o meu cérebro entende? Entende isso aqui, né? E não 4 elementos separados, ou ainda poderia ver, em vez de 4 elementos separados, eu poderia ver um contorno só. Enfim, tem várias maneiras de entender o conteúdo. Eu poderia dizer que há espaços, ou que há elementos brancos sobre isso aqui, mas o mais fácil é entender essa figura como um todo, como esse preenchimento. E isso nesses sites que vocês podem, né, vendo esse conteúdo, isso se aplica muito em, cara, por exemplo, quando eu pego uma figura num website, num e-commerce, né, onde eu tenho, por exemplo, tá mostrando uma calça, e aí pega a pessoa e corta um pedaço da cabeça, né, para focar na calça. Não tem problema, porque eu continuo vendo o fechamento daquele todo, né, por causa dessa lei, que enfim, eu tendo a preencher o que está faltando. Isso tem a ver também com essa lei aqui, que é a lei da unificação, que o meu cérebro, a partir de formas relativamente complexas, se eu pegar esse paletó aqui e tirar ele do todo, eu não vou conseguir dizer o que é. Mas o meu cérebro entendeu que isso aqui é uma única coisa, é um único elemento, e fez essa junção. Tem uma lei que fala da unidade, tá? Que algumas coisas funcionam separadas, quer dizer, não funcionam separadas, né? Aqui um exemplo. 3 elementos, cara, isso aqui não faz sentido nenhum, né? Não tem uma lógica. O que quer dizer esses elementos separados? Difícil de dizer. Mas eles em conjunto, eles têm um porquê.
tá? Tem aqui uma lei que trata da figura fundo, certo? E isso também é muito utilizado em websites, onde eu tenho figuras de background, né? E aí, muitas vezes, tu vê nos sites o background brigando com o conteúdo que está na frente, né? Sendo que, cara, o cérebro, ele só consegue ler uma coisa de cada vez. Então, ao olhar para essa figura, ou eu vejo o rosto de duas pessoas, ou eu vejo um cálice, ou seja lá o que for. Ah, tudo bem, tem as duas coisas aqui? Tem. Mas eu nunca consigo ver e interpretar as duas coisas juntas. Eu foco numa e depois noutra. E aí é que vem a importância, de repente, né, comunicação digital, cara, às vezes tu coloca um texto lá, ou alguma coisa que é importante, e tu coloca perto dele, ou atrás dele, uma coisa que briga, ou seja, tu tá tirando o olho do usuário para aquela coisa que tu não quer. Ah, mas é bonito, não sei o quê. Cara, né, o que tu quer fazer? Tu quer passar a mensagem ou tu quer fazer uma obra de arte? E aí já entrando um pouco no assunto que vocês estavam tratando antes, né? E o ponto focal, também uma outra lei, que é isso aqui, quer dizer, quando eu tenho um elemento que se distingue dos demais, o meu cérebro não lê todos os elementos. Ele lê que aqui tem um elemento no meio de tantos outros, tá? Bom, outras decorrências aí, né, dessas leis tal, é justamente a simplicidade, a leitura, tá? Que a gente consegue perceber que essas leis trazem na interpretação, na leitura da mensagem, tá? Então, quanto maior a pregnância, né, que é a simplicidade dessa minha mensagem, melhor vai ser a comunicação entre quem está tentando passar a mensagem e o receptor. Seguir estas leis aqui tendem a facilitar essa compreensão. E muitas vezes, assim, eu já tive algumas discussões também, seja com, né, chega lá aquele diretor de arte, ou não sei, o cara é bam, tal, e o cara quer fazer um negócio revolucionário, cara, o cara quer reinventar a roda. Não, mas o simples é isso aqui, entendeu? Mas se a gente colocar assim e tal, enfim, aí é uma discussão que vai um pouco, enfim, trata desse assunto aqui. O que é mais importante, né? O que é passar a mensagem ou é tu, sei lá, ser o bam da coisa? A Gestalt não tem a ver com certo ou errado, tá bom? Eu poderia perguntar para vocês aqui se tá errado colocar esse conteúdo aqui embaixo dessa maneira que eu coloquei. Não, ninguém pode dizer que está errado. Mas, no mínimo, é intrigante, é estranho. Ou seja, já não funcionou. Ah, eu posso botar aqui esse símbolo de errado em verde? Posso. Ele não está errado. Posso botar o símbolo visto aqui em vermelho? Posso. Não está errado. Isso vai conseguir comunicar de uma maneira fácil e efetiva? Aí vem a pergunta. Então, a Gestalt não tem a ver com o certo e errado. E, muitas vezes, vai depender de diferentes itens. Que, inclusive, por parte de quem está recebendo a informação. Tá? Então, assim, muitas vezes, a gente tem subjetividade aí no meio. Quer dizer, o que é bom para um, o que é ruim para outro, o que é fácil para um, o que não é fácil para outro. Tem o próprio histórico da pessoa, as condições, a capacidade dela, né? Obviamente, se eu pegar duas pessoas, daqui a pouco, que tem uma vivência diferente, que tem... se falou em culturas, quer dizer, eu pego um ocidental,
e vou lealtar para um ocidental, toda a minha história de vida é da esquerda para a direita, né? É a minha tendência, eu vou ler da esquerda para a direita. E aí aquelas regras, né, que eu acho que, pô, como é que eu faço um site? Eu começo com um conteúdo importante daqui, vou descendo para cá, enfim, coisas aí que vocês, né, sabem muito melhor que eu. Mas, se eu estiver falando com, de repente, alguém de uma cultura diferente, cara, inverte totalmente. O cara lê, sei lá, de cima para baixo, da direita para a esquerda, né? Então, assim, isso tem a ver também com quem eu quero falar, obviamente. Tá? Então, tem algumas coisas aí, de novo, que não é certo e errado, mas discussões que a gente tem que ter para chegar num modelo mais efetivo de comunicação. E aí, aqui alguns exemplos, tá? De novo, partindo por certo ou errado. Cara, o que a gente tem aqui? Tem um 5 e um 6 numa face de dado, tá bom? Todo mundo vê isso. Porém, o que vocês veem aqui? Vocês veem o 5, a face do 5, ou vocês veem a face do 6 faltando um item, faltando uma bolinha? Quer dizer, isso tem a ver com o meu histórico, com toda a minha história de vida, que a vida inteira, desde criança, eu conheço os dados dessa maneira. As faces do dado dessa maneira. E aí, vem alguém e me apresenta isso, óbvio que eu vou achar estranho. Né? De novo, voltando, não tem certo ou errado, mas tem motivos pelos quais algumas formas, ou a informação visual como um todo, agrada e funciona mais que outras. Geralmente são coisas simples, que passam, né, desatentas, quer dizer, desapercebidas, desculpa. A pessoa não... Cara, fez ali, joia, ficou bonito e tal, mas tem algumas coisinhas que, cara, às vezes mudando alguns pixels ali e tal, na tela já faz toda a diferença. Tá? E aqui agora eu vou apresentar algumas coisas para vocês que traduzem isso. De novo, não tem certo, não tem errado. Mas, entre essas duas imagens aqui, qual é a que funciona melhor para vocês? Cara, eu já briguei muito com isso. Quem tá comigo há mais tempo sabe. Às vezes, assim, e eu sou meio chato, sou meio ranzinza. Acho que eu tô velho, né? Sou velho e tal. Mas, cara, aí vem lá o designer, o diretor de arte e tal, e fala, cara, uma regrinha meio básica. Isso aqui não te traz uma sensação de harmonia. Parece que o elemento está deslocado aqui. Por quê? Cara, porque aqui tem mais espaço que aqui, ele não está lá nem aqui, sendo que nesta figura parece que ele está mais posicionado, ele está mais encaixado, né? E isso faz total sentido quando eu vou fazer um banner, quando eu vou fazer uma página, em que eu tenho que respeitar algumas leizinhas, assim, de, sei lá, mesma borda, de repente na esquerda, para finalizar, para iniciar, coisas simples. Qual dessas figuras faz mais sentido para vocês? Tá? Isso aqui também é um item que eu, cara, já briguei bastante com algumas pessoas. Aqui eu diria que eu poderia botar mais uma lei ali, que seria a lei do quase, tá? Cara, essa imagem aqui, essa figura, tu tá no meio termo. Eu brinco, né, com algumas pessoas, é aquilo, não existe meio grávida. Ou tá grávida, ou não tá grávida. E aqui, o design, essas figuras, me passam a impressão de meio grávida, o que meu cérebro não entende bem.
Cara, eu tenho um círculo ali que eu não... Cara, eu chego até a questionar se foi intencional aquele deslocamento ou não. Ou seja, simplesmente essa dúvida já, cara, tirou a atenção do espectador para uma coisa que eu não queria, né? Então, aqui sim, eu sangrei o círculo e realmente eu dei a certeza que eu queria sangrar o círculo, que eu queria colocar ele nessa posição, tá? Então, outra coisa, assim, às vezes eu falo, cara, tu quer sangrar? Então ferra, sangra. Ah, mas daí o cara vai lá e coloca a bordinha do O, assim, meio sangue. Cara, fode e tal, beleza? Ah, mas não vai aparecer. Não tem problema, eu vou continuar a minha leitura do O, né? Então, assim, não tem meio grávida. É melhor tu dizer claramente o que tu fez, ou sangra o conteúdo, ou não sangra, né? Do que ficar no meio do caminho, em cima do muro. Alguns exemplos aqui de uma... Essa frase eu tipo assim, não tirei, simplesmente escrevi, estava preparando a apresentação, e faz total sentido mesmo, porque assim, em muitas discussões, assim, tu começa a falar tal, e aí tu fala para a pessoa, pá, isso aqui não tá legal tal, e aí o cara vai lá, puxa guide daqui, puxa guide de lá tal, e te mostra, não tá alinhado, né? Cara, foda-se, meu cérebro não tem guides, né? Eu não entendo, não leio o conteúdo com guides. Eu consigo perceber uma coisa meio, né, que não está muito em harmonia, alguma coisa assim. E, de novo, não está certo, não está errado. Mas não dá para usar a guide como uma bengala, ela é um recurso, tá? Então, aqui, de novo, alguns exemplos, algumas coisas, e às vezes até algumas dicas, né, de coisas que podem ser úteis. Cara, o que uma figura difere da outra? Né? Olhando cada uma, assim, isoladamente, nada. Mas, quase que, né, inconscientemente, eu posso fazer uma distinção aqui. De novo, eu estou numa cultura que sempre lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Se eu centralizar um elemento, se eu colocar ele exatamente no meio de um outro elemento, o meu cérebro vai entender ele como um pouco deslocado, caindo para a direita, caindo para baixo. Então, geralmente, ou para a grande maioria das pessoas, um pouquinho deslocado para cima e um pouquinho deslocado para a esquerda vai passar mais a impressão de centralizado do que o próprio centralizado. Óbvio, isso tem contextos, né? Mas assim, como é que eu entendo mais facilmente uma informação e consigo, né, ler isso melhor? Seria colocando aquele elemento um pouquinho para cima e um pouquinho para a esquerda. Aqui, um outro exemplo, tá? Estou trazendo aqui um círculo, que era aqui uma obra de arte que eu fiz, tal, beleza, e boto numa página lá e, cara, tenho que alinhar com o texto que vem abaixo. Ótimo, alinhei, perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês o próximo slide e queria, né, também, de novo, o exercício de dizer o que é melhor entendido e o que cai melhor para vocês. É isso? Ou é isso? Tá? E aqui eu vou adiante agora com o nosso novo logotipo. Que eu não quero dizer, eu não estou tratando aqui do logotipo, eu estou tratando de como ele é aplicado. Porra, eu vou pegar lá e vou alinhar o logotipo com o texto de baixo. O que é melhor? Ou como vocês entendem isso de forma mais harmoniosa? Assim ou assim? Tá? E por que isso? Bom, o círculo,
ele não é uma forma, digamos assim, é uma forma perfeita, mas eu tenho o peso do círculo, obviamente, está no meio da forma, né? Então, aqui nas pontas, nas extremidades do círculo, eu não, quando eu vejo a imagem assim, inconscientemente eu vou olhar para o meio do círculo. Aqui é que está o peso do elemento. Então, não faz sentido eu alinhar com isso aqui, porque meu cérebro até entende um certo desalinhamento nesse slide aqui. Apesar de que se eu puxar uma guide, e aí, né, vem o cara lá que puxou a guide de cima, de baixo, tal, me mostrou, né, me comprovou, não, tá alinhado, tá, o pixel tá batendo ali, cara. Beleza, não entendi assim. E aí, né? Isso aqui passa mais uma ideia de harmonia, de alinhamento do que o slide anterior. Assim como o nosso logotipo. Por quê? Porque eu tenho no digital, no lettering, uma forma muito mais pesada e onde o meu olho, né, para onde o meu olho é puxado, do que esse formato aqui, tá? Então, isso aqui, para a grande maioria das pessoas, faria mais sentido do que isso aqui. A Gestalt, assim, é texto, tá? E aqui eu não falo da produção do texto, mas do próprio, da diagramação do texto, que muitas vezes o texto fica em um segundo plano no layout ou na informação visual. E aqui eu estou falando de como o texto é apresentado, tá? E de como algumas pessoas insistem ou, assim, não dão o devido cuidado em apresentar o texto de uma maneira que seja mais simples, mais óbvia, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Esse é o primeiro exemplo, tá? Eu preciso, porque preciso, né, colocar num banner vertical ou numa página, num espaço vertical, uma palavra, sei lá, facilidades. Então, eu vou quebrar ela em, né, em diferentes linhas aqui e tal. Ah, legal, isso aqui fica legal porque eu consigo ler e tá tudo horizontal. Joia, ok. E tem um outro designer que veio e fez isso aqui desta maneira. Tem certo ou errado aqui? Não. Mas certamente tem uma maneira de dizer para vocês o que é mais facilmente entendido. É esse aqui. Tá? Ah, mas como é que tu vai ler na vertical? Tá? Não tem problema. Isso aqui o meu cérebro lê sem dificuldade nenhuma. Tá? Isso aqui também lê. Só que olha todas as voltas que eu tenho que fazer para entender essa palavra. E aí, milésimos de segundo, de repente, eu já perdi o cara. Né? Imagina aquele outdoor na beira da rodovia, alguma coisa assim, ou sei lá, uma placa. Tipo, se o cara já perdeu um tempinho aqui, beleza, já não leu, sendo que isso aqui é mais fácil de ler. Bom, um texto normal, e aqui eu não vou nem entrar na discussão de tipo de fonte, serifada, não serifada, tá? Mas, cara, e aí também, algumas brigas, eu até trouxe uns livros infantis aqui depois que eu vou mostrar para vocês, que assim, mas o que a pessoa, desde que é criança, o que ela está acostumada a ler? Cara, ela está acostumada a ler o texto em caixa baixa, né? Com as letras maiúsculas, onde tem que ser e tal. E aí vem lá, o cara coloca o texto com, sei lá, mais de 5, 6 linhas em caixa alta. Eu vou conseguir ler isso? Vou. Só que, sei lá, eu vou cansar no meio, eu vou não conseguir distinguir tanto quando eu devo fazer uma pausa ou não no texto, tá? E aí, não satisfeito, o designer foi lá e fez isso aqui. Ou seja, toda a minha cultura ocidental de ler da esquerda para a direita,
onde eu começo numa linha e vou até o final e volto, o cara destrói isso por causa, porque é mais bonito, não sei o que mais. Ou seja, aqui eu obrigo meu cérebro a ir daqui, aqui eu estou começando em um lugar, aqui em outro, aqui em outro, aqui em outro, aqui em outro. Quer dizer, é para ferrar com quem, né? Com o cara que vai ler o texto. Aqui, um exemplo claro da lei da proximidade. Certo? Não tem problema em eu aplicar um entre letras maior. Cara, fica chique. Olha o nosso slogan. Eu achei aquilo chique no último, nosso slogan, quando o Marcelo e o Christian nos apresentaram. Cara, né? Flexibilidade que move. Negócio super chique. Mas, cara, assim, aí eu venho para esse ponto aqui que eu, né, muitas vezes a gente vê, e aqui eu volto para aquilo, quer dizer, tu começa pela proximidade, teu cérebro começa a ler as letras, a juntar uma letra com a outra aqui de baixo, antes de ver as palavras. Ou seja, poderia ter uma regrinha aí, cara, um entre linhas nunca pode ser menor que um entre letras, porque vai confundir, vai dar problema, tá? Então, assim, uma coisa mega simples. Faltou o carinha que fez a arte e tal, que fez... Simplesmente ir lá no texto, regular o entre linhas lá, matou a charada, tá? E muitas vezes essas coisas passam desapercebidas. Mais um exemplo aqui. E aqui tem a ver também com a própria hierarquia de conteúdos, né? Com espaços, com espaçamentos. Digamos que esse texto, isso aqui eu tentei representar como, digamos que fossem seções diferentes, né? Ou aqueles blocos diferentes dentro de um site. O que é melhor, ou como vocês entendem melhor este conteúdo? Assim ou assim? Exatamente o mesmo texto, exatamente o mesmo espaço, as mesmas cores, a mesma fonte, tudo. Mas o meu cérebro lê e tem mais prazer em ler e entender essa informação dessa maneira. Eu entendi que eu tenho um espaço aqui que é maior que esse espaço aqui. E isso me remete a uma noção de hierarquia. Ou seja, eu entendo que isso aqui já é uma outra coisa. Sendo que se eu colocar isso aqui, não é tanto assim. Tá? Isso foi um professor que me falou, e hoje, às vezes, não, né, bem difícil de ver isso aplicado, mas é meio que uma regrinha e faz total sentido, tá? O entre parágrafos, ele não deve ser uma linha, o espaço de uma linha, porque aí eu já estou separando demais e desassociando demais uma informação da outra, mas o entre parágrafos tem que permitir que eu entenda que isso aqui é um todo, porém, o meu cérebro consegue fazer uma pausa aqui e entender que eu tenho, de certa maneira, um reinício aqui. Então, assim, às vezes, né, pega sites HTML, alguma coisa assim, que tem, parece que, porra, tu vai ler um parágrafo, aí lê outro, parece que são coisas totalmente diferentes, um puta espaço entre um parágrafo e outro. Sendo que a solução para isso seria simples. Basta eu aproximar um pouco, fazer um espaço um pouco maior que o entre linhas normal, porém, não maior que 2 vezes, né, o entre linhas. Isso faz total diferença. Bom, aqui um momento zoeira, tá? Onde a Gestalt não foi aplicada.
E que, assim, a gente olha, acha engraçado e tal, mas, cara, vai ver, na real, foi feito, alguém fez, alguém comunicou daquela maneira, né? Então, assim, olha isso. O que o meu cérebro lê? Né? Porra, certamente a pessoa não queria dizer que era uma casa de troca de sexo, sei lá como se entende isso. Mas o simples fato de colocar isso aqui, se talvez o cara tivesse colocado com um pouco mais de espaço, já não fosse tão ruim. Mas ele não, simplesmente não atentou para aquela lei, né, da proximidade, né? E meu cérebro lê isto aqui em conjunto com o resto da palavra. Tá? Quem nunca, né? Aqui tem um elemento meio fálico, tá? Porque assim, mas quem nunca passou numa BR, numa estrada, aí tu começa a ver logotipos, assim, aquelas coisas que o cara tenta substituir uma letra da palavra por um elemento visual, por uma imagem. Cara, isso é péssimo para entender. Aqui, né, tu entende que é auto-master depois de um tempinho, cara. Não é bate-pronto. Tu lê alguma coisa antes. Depois que tu entende que isso aqui, o cara aqui, aí tu quer dar até uma medalha pro cara. O cara quis escrever alto com M e é um carro ali que parece uma, né? Parece aquilo lá, parece, né? Mas, aí porque dá até um prêmio, cara, uma medalha. Mas quem nunca, né? Quem nunca viu logotipos que fazem essa coisa? E aí, de novo, cara, eu vou revolucionar, eu vou fazer um negócio aqui fora da casinha e faz essa M aqui, tá? De novo, cara, tô mexendo com um elemento aqui que... Cara, por que eu tenho que mexer na letra? A vida inteira eu entendi o A dessa maneira, tal, daí... Quer dizer, primeiro, bati o olho aqui, eu li agendor, ou ligend, né? Quer dizer, o cara já confunde um pouco. Então, tantas outras maneiras de trabalhar a informação, mas eu tenho que ir lá, tenho que mexer onde não deve mexer, né? Aqui também. Aqui mais um elemento fálico, tá? Óbvio. Mas se não fosse isso, cara, o cara foi lá e, que ideia genial que eu tive, eu vou substituir o meu U por um mouse aqui e tal. E o que eu leio aqui, o que o cara, né? Cara, a primeira coisa que o cara não lê computer, o cara lê qualquer coisa e presta atenção em qualquer coisa do que computer. Mas, talvez até o efeito contrário, né, rendeu, porque ele se torna conhecido, né? Esse logotipo, se vocês entrarem e botarem no Google aí, os piores logotipos, esses que eu estou mostrando aqui, vão aparecer em várias páginas. Ou seja, conseguiram o que queriam, né? Ficaram famosos. Cara, sem palavras, isso aqui é uma igreja, tá? Também vocês podem pesquisar aí. Mas, assim, todas aquelas leis lá de hierarquia, proximidade, quer dizer, o que eu entendo que isso aqui? Isso aqui é uma igreja chamada Teu Céu, tá? Cara, eu vou entender qualquer outra coisa menos isso, e vou entender, inclusive, aquilo que vocês estão pensando, tá? Por quê? Porque o cara simplesmente pegou a Gestalt e jogou no lixo, né? E não, eu vou revolucionar aqui, o cara vai ler isso aqui primeiro e depois vai entender que eu tenho um elemento menor que vai sim continuar o elemento maior e, cara, olha a bagunça que o cara fez. Então é isso, pessoal. Assim, eu tenho ainda só aqui uns exemplos aqui. Indo né, não sei se vocês conseguem ver, mas assim, óbvio, quem tem filhos, né, tem muito livro infantil em casa, e aí, assim, vai na contramão de tudo que a gente
né? Vê, quer dizer, o cara coloca um textinho esmagado, caixa alta, centralizado, né? Tem outros exemplos aqui. Sem contar que muitas vezes, né, Léo, os caras utilizam, às vezes, até aí falando um pouco de fonte, né? Os caras querem utilizar uma fonte, vou abrir aspas, mais lúdica, e às vezes acabam criando uma tipografia que é praticamente ilegível, né, cara? É uma coisa Né? impressionante, assim, né? Exato. Esse exemplo aqui, cara, mas não tem nada demais, tá tudo certo aqui. Cara, olha, quer dizer, o tanto de espaço que o cara tinha para utilizar na página, o cara meteu o início do texto lá em cima. Grudado. E aí, cara, para mim, isso aqui traz uma desarmonia enorme. Eu tenho uma borda, que é as laterais, que não é, quer dizer, o mínimo que o cara jogasse o texto para baixo aqui, já conseguiria minimizar a lambança que ele fez. Tá? Sem contar que o texto está todo em caixa alta e centralizado, né? Exato, centralizado. Se era para ensinar uma criança a ler ali, falhou já, a criança já começa aprendendo da maneira mais ao contrária, né? Um pouco de maneira equivocada. Mas é isso aí, pessoal. Desculpem eu não soltei nenhuma risada no meio, não consigo ser simpático. Eu vou repetir. Eu tô rindo por dentro, tá? Em poder participar aqui da. Não, Léo, cara, Tá bom? foi, cara, sensacional o teu conteúdo, cara. Olha, foi uma aula aqui, acho que o pessoal pode me complementar aí, mas a gente até se estendeu um pouco no horário aqui, até bom ter, ainda tem 41 online aqui essa hora, sexta-feira, 6:30 da tarde, e o pessoal tá online aí, firme e forte. Mas, cara, sensacional o conteúdo, né? O Yuri comentou uma coisa ali que é bem relevante, né? Muitas vezes isso acaba aparecendo como um aspecto artístico, ou de gosto, ou estético, mas na realidade é muito técnico, né? Na prática é muito técnico, né? Às vezes a gente que está trabalhando com isso há mais tempo, às vezes é até difícil de explicar, porque a gente acaba com o tempo absorvendo esses conteúdos e esse jeito de ver as estruturas estéticas de uma maneira tão automática, que quando tu vê uma coisa é até difícil de explicar, isso aqui é proximidade, isso aqui é semelhança. Eu simplesmente, eu tava brincando ali no chat, que a gente acaba fazendo muito PPT, né? Então aqui, o pessoal da área comercial já viu muito PPT meu, né? E às vezes eu peço para eles ajustarem, mexerem alguma coisa, para um lado e para o outro. E às vezes eu tenho, obviamente, um background estético muito maior, né? O pessoal da área comercial não fez Gestalt, né? Eu também não fiz, mas assim, eu tenho um aspecto estético bem maior. E muitas vezes eu não consigo nem explicar para eles por que tá errado, mas eu sei que tá errado. Eu olho lá e digo assim, cara, isso aqui não, entendeu? Esse espaço aqui não, esse espaço aqui tá errado, entendeu? Por que tá errado? Como é que é o certo? Cara, não tem um guide, é bem isso, né? É o bom senso, né? Teve um dia que eu disse pra Ana lá, que eu estudei a escola do bom senso aqui, ela ficou um pouco brava, eu acho. Mas é um pouco isso, sim, é um pouco isso. Não tem como dizer que é certo ou errado, né? Volta para aquele visto em vermelho e para o X em verde, quer dizer, não está errado. Ou a face do dado com 5 bolinhas dispostas de maneira diferente, não é errado. Cara, só que tu está indo na contramão de tudo que as pessoas, entendeu? Vão entender. Ou cria um padrão, por exemplo, e que esse padrão prevê que tem um espaço determinado, né? Quando a gente vai fazer um padrão vou dar um exemplo de PPT aqui, né? Um exemplo bem básico. E aí tu prevê que, olha, vai ter um espaço, sei lá, de 20 pixels para cima. E aí quando alguém vai mexer, como é uma ferramenta mais manual, o cara vai lá e coloca 5 pixels para cima, entendeu? Cara, foi feito para ter aquele respiro, né? E aí a gente estava até brincando aqui, eu brinquei no chat aqui também com o Fábio, e tem mais algumas pessoas no chat aqui que também estavam participando A gente teve um caso com um cliente que foi bastante curioso, que ele tinha muito problema com espaçamento. Para você ter uma ideia, a gente fez uma reunião, convocou 6, 7 pessoas, o presidente da empresa, para a gente discutir espaçamento, entendeu? E foi curioso, porque eu estava tentando explicar pro cara exatamente isso por isso que o Fábio falou assim, pô, vamos trazer o Léo para falar de espaçamento, porque o que eu estava tentando explicar pro cara é tudo que tu explicou, né, nessa tua palestra aqui, porque é difícil de tu explicar por que esse espaçamento aqui tem que ser igual ao outro, ou por que nesse caso dele, por exemplo, é bem o exemplo do texto ali. O espaço entre blocos
estava menor do que o espaço dentro do bloco. Então, tu não tinha essa questão da hierarquia clara, entendeu? E aí eu dizia pro cara, mas esse espaçamento tem que ser assim, porque é a estrutura hierárquica da página. Não, mas tá com muito espaço, tira esse espaço em branco, né? E aí o negócio fica todo meio compacto, assim, e aí tu fica assim, não, tem que deixar mais fluido, né? Ah, mas é que quando eu rolo a minha página, que eu não enxergo, eu tô assim, cara, rola o mouse aí, né? Aumenta, rola mais rápido na bolinha do mouse, né? É difícil, tem coisas que são difíceis de explicar assim, nesse tipo de contexto, mas que eu tenho certeza que todo mundo que participou dessa fatídica reunião do espaçamento lembrou vendo esse material. Por outro lado, ao longo também da minha vida, eu já peguei alguns clientes com quem tu aprende muito. Sim. Eu já atendi arquitetos, aí os caras são estetas, os caras são estudiosos. Sim, os caras te dão uma aula, às vezes tu fica, né, porra, envergonhado. Eu que trabalho com isso, não, pô, e o cara que tá me dizendo como tem que ser, e vai lá tal, e eu tive alguns casos, assim, de atender arquiteto, ou, né, alguns caras mais que vão e te dizem o porquê da coisa. Tem esse lado também, e tu aprende com o cliente, tá? Sim, claro. E às vezes, quando tu apresenta um conceito ou uma discussão que, por exemplo, você está usando, sempre você usa esquerda, direita, esquerda, entendeu? E aí em outro lugar você faz esquerda, direita, direita. Parece que o site está todo caindo para um lado, assim, né? É tipo, é uma coisa engraçada, porque tu não consegue nem explicar por que parece que está caindo, né? Mas você sempre usou uma estrutura de uma maneira, isso é muito comum com aplicativo também, né? Com aplicativo também tem que ter muito esse cuidado, porque como é uma tela menor, uma resolução menor, e a gente faz muito aplicativo aqui que é mais sistema e que pode fazer, por exemplo, o Elias aí, que é o nosso mestre do Design System lá no Sicredi, com certeza já passou por isso, que é tu trabalhar com uma estrutura flexível que possa ter poucos dados ou muitos dados, né? E aí você acaba caindo muito nesses princípios de Gestalt, porque se você tem muitos dados e você não prepara o container ou o elemento para que isso tenha dessa forma, você pode acabar extrapolando, e aí aquele elemento numa determinada situação, tu projetou para que ele tenha um espaçamento correto e que ele fique esteticamente agradável, né? E aí vem muito do que o Fábio falou, se é artístico ou não, né? E essa questão do gosto, né? E etc. Mas o UX e o UI tem muito disso também, né? Tu projetar e aí tem um pouco de sistema com um pouco de estética. Olha, tem que ter sempre esse espaçamento daqui para baixo e tem que ter, por quê? Porque tem que ficar mais ou menos centralizadinho, né? Então, é bastante técnico, é bastante conceitual, diria eu, né? Mas se a gente parar e prestar atenção, acho que no trabalho de quase todo mundo aqui, desde os gerentes de projeto que ficam fazendo PPT, que ficam fazendo doc, o pessoal da área comercial, às vezes até para e-mail, eu fico reclamando às vezes do pessoal que não vai escrever um e-mail, não escreve, bota umas fontes de letra esquisita, ou bota uns tab meio para a direita, aí o texto já fica meio centralizado, entendeu? Essa questão estética é bastante impressionante como ela incomoda, né? Então, às vezes tu não sabe nem explicar, mas acaba incomodando de alguma maneira, né? Beleza. Bom, perfeito. Pessoal, agradeço a oportunidade aí, cara, o convite. muito obrigado pela presença de todo mundo. E, Léo, muito obrigadíssimo pelo conteúdo, pela gigante aula aqui para nós sobre esse assunto.